O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 4 horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 4 da manhã, hora de atualizar a informação. O Governo vai aprovar em Conselho de Ministros esta sexta-feira a prestação social única. Esta medida pretende juntar, debaixo das mesmas condições de acesso, 13 prestações sociais, entre elas o rendimento social de inserção. O anúncio foi feito pela voz do próprio Primeiro-Ministro esta quinta-feira à noite em Leiria. Amanhã vamos aprovar no Conselho de Ministros a prestação social única. Já vai dar que falar nas próximas semanas, como deram nas semanas anteriores todas as decisões que tomamos. Nós estamos a decidir, nós estamos a cumprir a nossa obrigação, assim as forças com representação parlamentar também tenham esse espírito e se sujeitem àquilo que nós nos vamos sujeitar, que é no fim do mandato apresentamos e julguem-nos. Se acharem que estamos mal, mandam-nos para casa, se acharem que estamos bem, reforçam a nossa posição e valorizam o trabalho que estamos a fazer conjuntamente. A democracia é isto. Luís Montenegro a anunciar a aprovação da medida que já estava inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência e foi prometida há 4 anos à Comissão Europeia. E numa altura em que aumentam as temperaturas, o Primeiro-Ministro pede um reforço conjunto entre Estado, autarquias, proprietários e cidadãos para prevenir os incêndios. É preciso fazermos um esforço máximo de limpeza também agora nesta janela temporal que temos ainda disponível. E depois é preciso fazermos de forma subsequente todo o trabalho de proteção das regiões e dos concelhos que possam vir a ter eventos com ignições e, portanto, com incêndios. Seguimos com a operação emergente. O Primeiro-Ministro considera que as investigações da Polícia Judiciária revelam o bom funcionamento das instituições. Luís Montenegro foi questionado sobre as buscas desta quinta-feira à sede do Partido Socialista e às freguesias ligadas ao partido. Volta a reforçar a ideia que já tinha transmitido ao início da tarde. A única coisa que é importante registrar é que as instituições estão a funcionar e, portanto, temos que aguardar o seu trabalho. Temos que aguardar o trabalho das instituições de investigação e, naturalmente, ter um país e uma democracia cada vez mais transparentes e imunes à prevaricação e à irregularidade. Luís Montenegro, que passou esta quinta-feira no distrito, que seguiu, aliás, esta quinta-feira para Ancião, no distrito de Leiria, em campanha para as eleições diretas do PSD. Já o Procurador-Geral da República nega ter timings políticos nos inquéritos e nas buscas do Ministério Público. Amadeu Guerra foi questionado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias sobre estas buscas, em resposta a Rui Rocha, que questionou o Procurador-Geral sobre se o momento político e as sondagens favoráveis ao PS podiam explicar o momento para desencadear a operação. Amadeu Guerra recusou taticismos. Se há timings políticos, eu nunca tive timings políticos, nunca. Agora, eu lembro-me do tempo da Comissão de Proteção de Dados em que uma vez dei uma deliberação sobre a utilização de dados em campanhas eleitorais e nós, por acaso, o processo acabou uns dias antes da campanha eleitoral e nós demos a decisão à mesma. Penso que não teve influência absolutamente nenhuma, mas também nós não somos estaticistas. Eu o que vos queria pedir é que, e às pessoas, estejam tranquilas, nós não temos situação absolutamente nenhuma de timings políticos. O Procurador-Geral da República a garantir que não liga nem a sondagens nem a timings políticos. E sobre este caso, o Presidente da Associação Nacional de Freguesias recusa que se façam generalizações. À Rádio Observador, Francisco Brito lembra que a complexidade do poder local pode levar a erros que não são necessariamente crimes. Há uma diferença muito grande entre a negligência e o dolo. E aquilo claro. que parece que é importante destacar é que se nesta matéria ou noutra se provar que existe crime, isso não quer dizer que também todos os autarcas ajam da mesma forma.
Já Rogério Alves, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados, realça a complexidade desta operação e explica algumas das condicionantes que estão por detrás de um processo como este. Esta investigação é uma investigação difícil. Porquê? Porque tem alguns elementos objetivos, que é os trâmites da contratação, o que é que foi feito, se houve um concurso, se abriu concurso, se escreveram cartas a convidar, como é que foram as respostas, se houve júri a selecionar as propostas, se não houve júri, quais foram os critérios do júri, etc. E depois tem elementos subjetivos, se há alguma interferência do fator como a amizade, do fator como a familiaridade, ou qualquer outro motivo que possa indiciar um desvio às regras frias, objetivas e iguais para todos da contratação. Rogério Alves e Francisco Brito, no explicador da Tarde Política aqui na Rádio Observador. Seguimos com uma nova sondagem na qual o PS lidera as intenções de voto. O estudo ISCTE para a SIC e para o Expresso diz que, apesar do resultado, não é a Aliança Democrática que o PS está a ir buscar os votos. São 24% das intenções de voto para o PS, contra 21% para a coligação entre o PSD e o CDS, e mais abaixo surge o Chega com 17%. Na atualidade internacional, um drone colidiu com um prédio habitacional na Roménia, causou uma explosão e um incêndio numa cidade do sul do país, perto da fronteira com a Ucrânia. A informação foi avançada pelos serviços de emergência locais na rede social X. A imprensa local adiantou que 2 pessoas ficaram feridas. As autoridades estão a tentar descobrir a origem do drone. Entretanto, foi relatado também que outro drone foi visto noutra cidade da Roménia, no norte do país, também perto da fronteira com a Ucrânia. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que Washington ainda não chegou lá no que diz respeito ao acordo com o Irão. No entanto, segundo o The Times of Israel, J.D. Vance acredita que as partes estão próximas de um entendimento. Considera ainda que os norte-americanos estão numa posição que lhes permite atrasar substancialmente o programa nuclear iraniano. O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou novas sanções contra as receitas petrolíferas do Irão, que consideram ser ilícitas. Al Jazeera avança que as sanções visam o comércio de petróleo utilizado para fins militares, uma reação que surge depois dos norte-americanos terem acusado 8 navios de envolvimento no transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos iranianos para os mercados globais. Fechamos com o desporto. Depois de ganhar a Taça de Portugal, o Torriense vai manter-se na segunda Liga. A equipa Torres Vedras perdeu contra o Casa Pia por 2-0. No fim da partida, o treinador Luís Tralhão lamenta não ter conseguido subir de divisão. Tínhamos o objetivo e a ilusão de poder subir de divisão. Esse era o nosso objetivo prioritário. Nós hoje não fomos suficientemente competentes para levar vencida a equipa do Casa Pia, apesar de eu achar que fomos melhor que eles. Relativamente ao meu grupo, eu quero dar aqui uma palavra. É um grupo fantástico, espetacular. Tenho muita sorte de ter trabalhado com eles estes meses. Fizemos coisas fantásticas, espetaculares. Vencedores da Taça de Portugal, uma segunda volta brutal na Liga 2. Chegámos ao play-off quando muitas pessoas não achavam que jamais chegaríamos. Já Paulo Pinto, o técnico do Casa Pia, celebra a permanência na Primeira Liga, que diz ser merecida. É um momento muito merecido. É um momento de festa, é um momento de superação, é um momento de persistência e, sobretudo, é um momento de união. Quando as coisas estão bem, é muito fácil agarrarmos uns aos outros, darmos apoio, mas quando as coisas correm menos bem, normalmente tendemos a agarrar a desculpas, a apontar o dedo, e isso nunca aconteceu neste grupo. Este grupo foi fantástico do início ao fim e foi um grupo que mereceu muito isto. Esta festa é merecida, vem tarde, peca por tarde, na minha opinião, merecíamos antes, mas merecíamos ficar na Primeira Liga acima de tudo. As declarações dos treinadores do Casa Pia e do Torriense à Sport TV no final da partida. É notícia de fecho deste Jornal das 4. A informação está de regresso às 5 em ponto.